Grande do Sul tem 12 parques científicos e tecnológicos e um deles está aqui na Universidade de Passo Fundo. O PF Parque é um espaço para experiência científica, para o desenvolvimento de tecnologias, para estudos, para descobertas. E se você está achando que o tema não tem nada a ver com o seu dia a dia, está enganado. Num espaço dedicado à pesquisa científica, saem as soluções mais variadas para o nosso cotidiano. Para mostrar isso, o Estúdio 4 faz uma série de 2 programas. Nesta semana, vamos entender a dinâmica de um parque tecnológico. Nossos convidados são o vice-reitor de pesquisa e pós-graduação da Universidade de Passo Fundo, professor Leonardo Barcelos, o coordenador do PF Parque, professor Charles Leonardo Israel, Tatiana Ouro, que é pós-doutoranda do programa de pós-graduação Stricto Sensu em Ciência e Tecnologia de Alimentos, e a professora Luciane Maria Cola, que é coordenadora do NutraAli, que é o Laboratório de Desenvolvimento e Avaliação de Alimentos Funcionais e Nutracêuticos. Antes de iniciarmos a nossa conversa, nós vamos assistir a uma matéria produzida pela UPF TV sobre o UPF Parque. O UPF Parque foi criado com o objetivo de proporcionar o fluxo de talentos, o intercâmbio de ideias e o acesso a laboratórios e a equipamentos especializados. Tudo isso para impulsionar a geração de empregos e o desenvolvimento regional sustentável e tecnológico. Ele foi pensado num ambiente onde que pudesse estar inserido tanto as empresas que desenvolvem tecnologia, quanto os alunos que têm interesse em participar desse ambiente, dessa atividade. Hoje, o Parque Científico conta com 3 módulos, sendo o primeiro mais voltado para a parte de TI, o segundo onde que está instalada a central multiusuários e a incubadora da UPF, a IUP. E no terceiro módulo que a gente está agora é mais voltado para metal mecânica e ciências da computação. Aqui, uma simples ideia pode dar origem a uma empresa. Quem deseja abrir um negócio tem a chance de se instalar no local para melhor desenvolver seus projetos e produtos com a ajuda de mentores da UPF. As áreas prioritárias de atuação são TI, alimentos, biotecnologia, saúde, agricultura de precisão, metal mecânica e energia. O parque funciona como um condomínio, onde as pessoas que planejam entrar nesses mercados possuem algumas vantagens para iniciar os trabalhos. Bom, a gente fez um resumo dessa matéria, que ela é bem maior, não é? Ela já foi exibida aqui pela UPF TV. Professor Leonardo, o senhor é um apaixonado pela ciência, pela pesquisa, não é? Vamos tentar começar pelo conceito do que é um parque tecnológico. O Parque Científico Tecnológico, ele faz... A gente tem que começar pela ideia de ciência hoje, tecnologia amanhã. Ou tecnologia hoje, ciência ontem. Né? A ciência está por trás de tudo, né? Daí que saem as grandes soluções. Então, o parque ele não pode ser visto como um fim. Né? O parque ele faz esse grande meio de campo, que é de uma universidade, colocando dentro desse contexto os empresários, colocando os professores, colocando os alunos, né? Criando um ambiente onde se tem acesso à ciência para resolver problemas ou se tem ideias a partir da ciência, né? Não há eu digo assim, não há um fluxo, entra por um lado, sai pelo outro. As coisas dentro do parque, por isso que ele é tratado como um ambiente. As coisas acontecem ali dentro e a pessoa, quando está participando desse cenário, ela está sujeita a receber uma série de ideias, a mudar de ideia, a recomeçar, a ver que a sua ideia era muito maior do que ela pensava. Então, assim, obviamente, com uma empresa que nasce num ambiente desse, a chance de se fixar e se desenvolver e crescer no mercado é muito maior. Esse ambiente é tratado como um ecossistema. Um ecossistema. Isso aí, eu digo assim, é onde o setor, que eu não gosto de chamar o termo produtivo, mas onde o setor empresarial ou mesmo os empreendedores jovens, nossos alunos, ex-alunos, eles podem beber dessa ciência, né, que a universidade tem. Então, eu sempre digo, um parque é a expressão da ciência e da pesquisa da universidade. Ele não pode ser ele determinar a pesquisa determina o que o parque tem de áreas prioritárias e, claro, à medida que essa engrenagem roda, chega alguém aqui, tem uma demanda, óbvio que nós vamos tentar atender. Então, esse ambiente é a chave da história, né? Por isso que é tão interessante um parque científico tecnológico, a gente não pode nunca tirar essa palavra, porque um parque tecnológico que não tem a ciência de base, ele fica num limiar de virar um distrito industrial, né? Onde apenas a pessoa tem acesso, quem sabe, a uma vantagem aí fiscal. Não é o nosso caso. O nosso caso é integrar tudo que se faz aqui dentro do fazer universitário, né? A graduação, a pesquisa, a extensão,
com o dia a dia de alguém que quer começar, ou já começou e quer crescer, ou mesmo já é grande e quer aproveitar desses menores que estão começando para fazer esse ecossistema funcionar. E aí, sediar um parque científico tecnológico dentro da universidade, isso, em relação a outras instituições, é um ganho enorme. O que significa isso para a instituição? É um ganho porque a gente, à medida que vai crescendo, que a coisa vai tomando corpo, ele vai permeando todas as etapas da universidade, né? Então, hoje nós temos aluno de graduação participando, nós temos a extensão participando, ajudando quem está na incubadora, temos a pesquisa sendo impulsionada em várias áreas, né? Muito pelos recursos que existem para essa área. E dessa pesquisa, além de sair grandes resultados científicos, saindo empresas, se graduando. Então, eu digo, a gente hoje não gradua mais apenas profissional e pós-graduado, a gente já gradua empresa, né? Então, essa bem interessante para a universidade, é uma questão que carrega muito futuro, né? Porque é óbvio que à medida que isso for se consolidando e forem nascendo essas empresas, forem se consolidando, o crescimento é para toda a região. Então, eu sempre digo, é muito difícil de prever, como é que vai estar o parque daqui a 10 anos? É impossível de prever. Provavelmente vai ser muito maior do que a gente imaginar. Vocês tinham essa previsão quando inauguraram o primeiro módulo, por exemplo, que ele chegaria a esse tamanho, inaugurados já 2 módulos agora? A única coisa que nós tínhamos é o seguinte: vamos trabalhar muito para aproveitar todas as oportunidades, porque a gente sabe que são cíclicas, né? Tem fases de muito recurso, muito editais, fases com menos. E sempre a ótica foi, assim, eu nunca escondi isso. Todos os projetos ligados ao parque, eles estão por trás, muito bem calçados nos nossos pesquisadores, nos nossos programas de estricto senso. Tudo que está acontecendo lá, a gente tem segurança que tem base, tem lastro, né? Ninguém deu um passo de uma área e disse, não sei se a universidade vai segurar isso depois. Não, o que tem lá e o que está se desenhando para ter, tem lastro, tem força na base nesse nosso hoje, estricto senso, tão maior do que era, né? Então veio tudo junto, assim. Eu sempre falo, né? A meta número 1 da vice-reitoria, expansão do estricto senso. Daí o pessoal fala, mas e o parque? Eu digo, não, o parque ele vai junto. Sim, ele vai absorver isso. Eu não tenho né? como expandir, forçar a expansão de um parque sem a base atrás. Sim. Senão, as universidades que não fizeram isso caíram no problema de ter quase um distrito industrial usando o seu espaço. Não é o que a gente quer e não é o que vai acontecer, porque esse lastro foi muito bem feito e segue crescendo. Professor Charles, a gente teve recentemente a inauguração de mais 2 módulos, né? Eu gostaria que o senhor resumisse aí qual é a estrutura hoje do parque, do PF Parque. Bom, nós temos hoje 3 mil metros quadrados de área construída, né? Esses 3 mil metros quadrados, então, engloba desde empresas residentes, empresas incubadas e a pré-incubação. Esse projeto de pré-incubação ele é muito interessante porque possibilita que um aluno ou um egresso da universidade... Aliás, essa é a novidade, não é? Perfeito. Então, um aluno ou um egresso da universidade, ele pode se inserir nesse ambiente e sem custo nenhum para ele. Então, ele pode entrar apenas com a ideia. E essa ideia, então, a gente tem os mentores, que são os professores da área de economia, da área de administração e do direito, que vão dar suporte para esse aluno, para esse ex-aluno, para essa ideia, para que elas possam transformar num produto. Então, acho que esse é um diferencial para o nosso aluno, para o nosso egresso, a possibilidade de participar. Inclusive o aluno que está junto participando dessa mentoria, né? Claro, claro. A gente tem pelos dois lados, o aluno que é o empreendedor e aquele que está ajudando esse aporte ao empreendedor. Porque o parque ele é inclusivo. Sim. Então, todas as áreas do conhecimento têm... Tem acesso a tem ele. acesso, tem um local propício para desenvolver ele dentro. Como que isso vai acontecer? Aí são as áreas que estão determinando. O parque ele está de portas abertas e absorvendo as demandas não só da universidade, mas externo. Então a comunidade como um todo, ela absorveu muito bem o parque. Hoje a comunidade da região norte do Rio Grande do Sul enxerga o parque como sendo dela. Não é só só Passo mais Fundo, a a gente não está falando só de Passo Fundo, né? A região toda região tem nos procurado. Então nós temos recebido demandas até de Santa Maria, que não é exatamente a nossa região. Tá fora. Marau, Erechim, né? Então E que tipo de demandas são essas, muito boa. professor? São demandas desde instalação de empresas residentes, porque querem participar do ecossistema do parque. Então, muitas vezes ela quer instalar a empresa dela ali para poder ter um contato direto com os cursos de graduação e os cursos de estrito senso para trabalhar com pesquisa colaborativa e tudo mais. Tem as próprias incubadas que precisam de um ambiente para começar a desenvolver a ideia e colocar no mercado, mas ela já tem alguns
alguns passos trilhados, mas ainda não está consolidada. Então, esses dois tipos de empresa que têm nos procurado. E nós temos recebido muito aquelas demandas daquele inventor, isso para nós foi uma novidade, né? Aquele inventor que ele teve a ideia, mas ele não conseguiu ainda sair daquela ideia. Ele não sabe como Não sabe como fazer e tudo mais, ele tem procurado o parque e a gente tem tentado ajudar. Esse momento é muito interessante, porque a gente consegue aproximar o inventor do professor, do pesquisador. Então, já aconteceram 2 casos no parque, onde que nós tínhamos uma demanda, uma delas, por exemplo, na área metalmecânica de um motor diferenciado, e nós aproximamos com o professor e aí deve gerar um produto para... Porque daí esse produto é aperfeiçoado, ele tem toda uma lógica técnica, científica, não é? E nós temos estrutura para testes, né? Então, uma vez que ele está inserido no parque, ele tem acesso aos nossos laboratórios. Nós estamos falando de laboratórios de ponta. Nós temos hoje equipamentos que estão disponíveis, por exemplo, o microscópio eletrônico de varredura, que é um equipamento que pode ampliar uma imagem até 300 mil vezes e analisar o que está acontecendo com aquele elemento. Então, seja um componente metal mecânico, seja um grão de soja, seja o que for, né? Bom, daí essa questão também entra no desenvolvimento de pesquisas como a Nutralha. Eu vou começar com a professora Luciane. Como é que a Nutralha está inserida dentro do Parque Tecnológico, professora? Então, o Nutralha ele tem toda uma base, né, no curso de Engenharia de Alimentos e no programa de pós-graduação em Ciência e Tecnologia de Alimentos. Além do curso de farmácia, né, que vem muito forte trazendo essa parte do desenvolvimento dos nutracêuticos. Né? Então, quando o projeto foi... Só para a gente entender o que é um nutracêutico. Alimento funcional ou nutracêutico depende da aplicação que vai ser dada a um ingrediente funcional. Então, por exemplo, se eu falar para você, um antioxidante é um ingrediente funcional. Se esse ingrediente funcional estiver dentro da composição química de um alimento, ele é um alimento funcional. Aquele alimento que contém aquele antioxidante com todas as alegações comprovadas se torna um alimento funcional. E um alimento funcional, professora, para a gente explicar bem, o que é um alimento funcional? Por exemplo, a gente pode pensar numa massa, né? Uma massa alimentícia que seria feita... aí a Tatiana pode ajudar bastante, né? Só com a base cereal, adicionada de um ingrediente funcional, por exemplo, aveia, né? Ou a própria espirulina, que a gente trabalha bastante. Né? Então, esses outros componentes, esses outros elementos trazem o ingrediente funcional. Só que a base dele continua sendo um alimento, então a gente vai consumir, né, aquele produto numa alimentação, numa dieta normal. Se esse antioxidante, né, ou os compostos da aveia forem isolados, purificados e colocados numa cápsula, né, para consumo, aí se torna um nutracêutico. Né? Então, por isso que a gente tem no Nutrali, no projeto Nutrali, tanto a base da ciência da engenharia de alimentos e também do curso de farmácia. É um remédio que é medicamento, um medicamento que é remédio? Não pode ser, não é medicamento, né? Porque às vezes ele é tratado como medicamento, às vezes não. Ele precisa, as pessoas não podem consumir nutracêutico sem prescrição, sem controle, né? Porque o consumo em excesso, dependendo da pessoa que vai consumir, ela pode ter algum tipo de restrição, de doença, enfim, pode fazer mal. Então, há um cuidado maior quando a gente fala do nutracêutico. Mas no alimento isso não é um problema, né? Porque as doses no alimento vão ficar diluídas. Né? Então, essa é a principal diferença entre alimentos funcionais e nutracêuticos. Né? Então, a gente tem essa finalidade de desenvolver os dois lados, né? Tanto o alimento funcional como os nutracêuticos. E aí a Tatiana, que é pós-doutoranda, não é? Trabalha numa pesquisa, numa das linhas de pesquisa dentro do PFPark. É isso, Tatiana? É isso. Na verdade, complementando o que a professora Luciane falou, né, a gente trabalha com ingredientes funcionais, né, inserindo eles em um alimento. Então, que esse alimento tenha função não só de nutrição, mas que agregue também outros benefícios à saúde das pessoas. E o que o PFPark assegurou para a pesquisa de vocês? Ou qual é a importância desse espaço para a pesquisa de vocês? Especificamente na linha de pesquisa que eu trabalho, que são os cereais, a gente está conseguindo sair do processo de bancada para a prática, aproveitando
o laboratório de panificação avançada que nós temos. Então, nós estamos conseguindo trabalhar os compostos da aveia ou também os compostos da biomassa seca da espirulina platensis, que é cultivada aqui na UPF, num outro projeto da professora Luciane, e inserindo em alimentos. E o que a gente tem feito, o nosso primeiro produto foi o biscoito cookie adicionado de biomassa de espirulina platensis. Agiliza a estrutura que é montada, agiliza o processo de pesquisa ou não influencia? Com certeza, porque a gente sai do nível de bancada e consegue elaborar produtos. Sim. E esse produto a gente pode daqui a pouco, complementa as nossas pesquisas, né, em termos de produção de alimentos, e daqui a pouco a gente podemos levar isso para um projeto de extensão, por exemplo. Tá. O produto que vocês desenvolveram, ele não está no mercado ainda, ele só está em nível de pesquisa, é isso? Não, ele não tá no mercado. E ele vai levar algum tempo para chegar ao mercado? Vocês têm ideia, não? Não. Depende de alguém comprar a ideia. Mas esse seria um próximo passo, então. Mas, por enquanto, a gente está usando o laboratório, a estrutura toda do PF Park, o laboratório não só de panificação, mas a central multiusuário também. Mas eu quero dizer que isso é possível, não é? Porque esse é um próximo passo bem possível. Claro. Tá certo. A gente vai fazer um intervalo rapidinho e já retorna.